Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais este dia, por mais este primeiro culto noturno que nós estamos na presença dele. Um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Um Deus que existe para si mesmo. Um Deus que ama o seu próprio nome. Um Deus que age para a glória do seu ser. Cada vez mais nós vamos precisar sermos cristãos. Se você não for cristão, você não vai aguentar. A coisa ela vai complicar e vai complicar muito. Não espere um ano de 2023 recheado de coisas boas, porque não vai ter. Pastor, você é muito pessimista. Não, sou realista. E quando nós lemos as Escrituras, nós vemos exatamente o cenário se montando. Se aprover a Deus que nós vejamos a ascensão do Anticristo e a volta do Messias, a coisa vai pegar. O que nós vemos dentro da igreja perseguida vai ser uma realidade. Atos como que estão ocorrendo lá no centro, lá, é algo que vai trazer mais vida sobre o povo de Deus. Entende? Então, as pessoas elas vão pegar toda aquela fala presidencial e vai ser potencializado em cima das pessoas que estão quebrando, fazendo o que estão fazendo. Estão agindo como animais. Ali não tem nada de cristão. Eu sempre tenho as Escrituras como a minha regra de fé e prática. Eu não vejo em nenhum momento, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, esse tipo de ação. Não via. Então nós não temos referência para esse tipo de ação. Você pode se manifestar, você pode não reconhecer, você pode colocar na internet, você pode fazer o que você quiser. Mas o que está acontecendo é algo que vai trazer ônus para nós. O cristianismo cada vez mais vai deixar de ser uma moda. Vão ter aqueles cristãos que são nominais, mas o cristianismo verdadeiro ele vai ser cada vez mais pressionado a deixar de existir. E cada vez mais o discurso que nós temos vai ser um discurso que vai ser rechaçado como algo radical. Então você tem uma chance de sair fora disso e ir no ritmo da Macarena, entendeu? E voltar para o evangelho do algodão doce, porque é um evangelho que vai ser aceito, você vai ser tranquilo. Porque se você não estiver disposto a se dedicar, a buscar Deus, você não vai aguentar. A história da igreja mostra isso. A igreja primitiva, primeiro século, segundo, quinto, décimo. Cristãos que não são verdadeiros não aguentam. Então o que nós vemos na igreja perseguida hoje é uma realidade que pode chegar a nós rapidamente. E aí você tem que decidir o que você quer da sua vida para esse ano de 2023. Mas voltando para o nosso tema de estudo, que é Efésios. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema pela vontade de Deus e para a sua glória. Cada vez mais nós vamos falar nessa pegada, nessa motivação da ação em prol do nome dele, em prol da glória dele, e não é da minha satisfação de Deus diminuir a minha luta, de eu ser menos açoitado. A pegada do Evangelho não é essa. A pegada do Evangelho é diferente. A pegada do Evangelho é uma pegada para pessoas que estão sendo perseguidas. Todos esses textos que estão sendo escritos, eles estão sendo escritos para a igreja perseguida. Ali você ser cristão, você será morto. Não é esse conceito que a gente tem aí de algo do doce aí, que a gente vai para a igreja quando quer, quando está com vontade, e aí está de férias, não precisa ir para a igreja, não busca Deus, não lê, entendeu? Não é para esse povo, não. O livro de Efésios ele está tratando sobre isso. Pela vontade de Deus e para a sua glória. Vivemos segundo um propósito.
Esse tem sido o dilema entre poetas, filósofos, pessoas que se dizem mestres inteligentes. Para que eu existo? Crises de identidade tem levado muitas pessoas a clínicas, levado a spas, retiros, e alguns chegam a cometer suicídio por essa causa dessa crise existencial. Essa fim de semana a gente estava com o nosso filho que veio de Cuiabá com a sua namorada, e ela estava falando que agora, por exemplo, agora tem uma nova profissão, cat sitter. Porque tem babysitter, cat sitter, ou seja, cuidador de gato, cuidador de cachorro. Não, eu não estou brincando, gente. A gente está falando de uma mudança de mente da sociedade. A Rua Compartilhada, que passou lá, quando a gente estava lá perto da casa da minha mãe, passou na frente de uma loja em Moema, em que a loja é uma loja fashion para pets. Entenda que... Para que eu existo? Será que eu existo para ter meu bicho? Para fazer isso, fazer aquilo? Crise de identidade tem feito as pessoas levarem ao suicídio. Cumprir um propósito de vida é algo que se assemelha à força motriz dos automóveis. Sem ela, o carro para. Meditamos no nosso último encontro dentro de Efésios, no capítulo 1, versos de 11 a 14, que diz: nele nós somos predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos sua herança, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, o qual é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade, que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Fazer a vontade de Deus traz glória ao nome santo dele, mas também cumpre o propósito para o qual nós fomos designados. Você pode tentar se apoiar em relacionamentos, e nós, seres humanos, fomos criados para vivermos em comunhão, seja no casamento, seja com amigos, seja numa sociedade, mas isso não é suficiente. Você pode se apoiar em aquisições materiais, como muitos fizeram no Natal, presente para cá, presente para lá. Isso não é problema, mas isso não é suficiente. Pessoas começam esse ano de 2023 olhando para o campo profissional e querem ser profissionais muito bem sucedidos, e não há problema nenhum em você ser um bom profissional, um profissional bem sucedido, mas isso não é suficiente. Ser de Deus e viver para Ele é a única forma de sermos realmente felizes e plenos. Não há outra saída. Casar não traz felicidade, ser rico não traz felicidade, ter saúde não traz felicidade. Sem Cristo não há felicidade e não há plenitude. Em 2023 eu tenho uma missão: fazer com que você busque mais o Senhor. Que você possa buscar mais, que você possa ler mais, que você possa orar mais, que você possa sair um pouco de Instagram, Facebook e mídias sociais, entendeu? E se dedicar um pouco mais à leitura das Escrituras. Colocar como um plano para você: eu vou ler as Escrituras em 2023, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou ler, eu preciso ler, eu preciso meditar. Hoje pela manhã estava comentando, a Diene no ano passado, ela pediu a minha ajuda e a gente começou a trabalhar. Ela juntou dinheiro e foi lá e fez uma pós-graduação para entender mais as Escrituras. Tenha essas coisas em mente, crescimento espiritual, porque pode ser que você possa ser ceifado. E aí o que você vai apresentar para Deus? Um freezer cheio de flores? Um caminhão ou vários caminhões? O que é que nós vamos apresentar a Deus? A palavra de hoje tem como título Sabedoria e Revelação. Quero convidar você a pegar a palavra de Deus em Efésios. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 em diante. Efésios capítulo 1, versos 15 em diante. Por isso também eu, assim diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versos 15 em diante.
Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por todos vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar-se à direita nos lugares, à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, te louvamos. Sim, Te adoramos e bendizemos pelo teu amor, tua graça, teu cuidado. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos, Pai querido, mais uma vez que o Senhor nos guie e nos oriente, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos capacite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga uma mensagem santa aos nossos corações. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a ser fiel às tuas palavras, à tua escritura, e nós possamos crescer em estatura e graça para a glória, honra e louvor do teu nome. Ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Sabedoria e revelação. Você vai precisar muito disso. Você vai precisar de sabedoria para tomar suas decisões. Nem todas as decisões elas vão ser bem tomadas através de muitos conselhos, apesar que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas algumas coisas você vai ter que buscar pessoalmente a Deus. O entendimento das Escrituras ele só vai ocorrer através da revelação da palavra pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, se você não tiver Deus no coração, você não vai entender nada do que está acontecendo. Você vai ser como um barco à deriva. Por isso que nós precisamos de sabedoria e revelação. Vou tentar meditar no texto de Efésios 1, de 15 a 18, porque eu estou com a impressão que isso vai ser fracionado em 2 estudos. Não tenho preocupação com isso, nós vamos manter o nosso tempo, mas vamos ler novamente Efésios 1, de 15 a 18. Mantenha a sua Bíblia aberta em Efésios, tá? Nós vamos trazer à memória alguns versículos que já foram lidos em Efésios. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da vossa fé que há entre vós no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, para poderes realmente conhecê-lo, e que Ele vos ilumine os olhos dos vossos corações, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Embora Paulo esteja escrevendo naturalmente às igrejas da Ásia, era onde está aquelas igrejas do Apocalipse, lá, Éfeso, Esmirna, tal, aquelas igrejas lá, ele está escrevendo para aquele povo. No decorrer do primeiro capítulo da sua carta, em vez dele falar mais com as pessoas, ele fala mais com Deus. Até o verso 14, onde nós meditamos no final do ano passado, a gente vê o apóstolo Paulo trazendo àquelas pessoas que estão ouvindo um entendimento de que eles são abençoados. É algo que você tem que entender. Falei bastante isso hoje. Você é abençoado. Você não vai ser abençoado. Você não tem que correr atrás da bênção. Você já é abençoado. A palavra de Deus, nós lemos em Efésios que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção dentro do campo espiritual em Cristo Jesus. Ou seja, se você é de Cristo, você é abençoado. Do 15 em diante, ele muda um pouco o discurso, e aí o que ele faz é falar
sobre aquele povo que é o abençoado, e ele começa a falar com Deus para que possa manter as pessoas dentro desse entendimento. Porque você só entra em crise, você só fica desesperado, só fica preocupado quando você perde a esperança. Porque se você tem a certeza de algo que vai acontecer, você não se desespera. Pode até dar um friozinho na barriga, mas você não se desespera. Esse capítulo 1 de Efésios está dividido em duas partes. Do 1, 13 ao 14, ele fala dessa grande bênção, e do 15 ao 23 é a intercessão de Paulo. Primeiro bendiz a Deus por nos ter abençoado em Cristo. Ele ora a Deus e fala: Deus, muito obrigado porque o Senhor nos abençoou. É algo que você tem que ter no seu coração, na ponta da língua. Eu sou santo, eu sou abençoado, eu sou servo de Deus. E a outra parte, ele ora pedindo que nós possamos ter os nossos olhos abertos, para que nós possamos entender o que é ser filho de Deus. Acorda aí, filho. Sono. Você tem que entender o que é isso. Você tem que entender os seus direitos. Você tem que entender os seus deveres. Se você não souber, você vai ficar perdido. É por isso que muitas vezes, em especial dentro do campo jurídico, o que nós fazemos? Nós vamos a um advogado para buscarmos instrução. Quando você vai tomar uma decisão, muitas vezes você me liga, e é uma coisa que nem eu falei com o Nicolas essa semana. Eu falei assim: olha, eu vou te dar instrução do que a palavra de Deus diz. É só isso que eu posso fazer. E aí você vai tomar a sua decisão a partir do que você acha que tem que tomar. Para se ter uma vida cristã saudável, é de vital importância seguir o exemplo de Paulo e manter unidos duas coisas: o louvor e a oração. O louvor tem muito a ver com gratidão, com você reconhecer aquilo que você é e aquilo que você tem. E a oração é exatamente esta conversa com o Senhor, apresentando as suas dificuldades, apresentando as suas dúvidas, porque é com Ele que você vai sanar essas dúvidas. Muitos, no entanto, não conseguem este equilíbrio. Alguns cristãos apenas oram em favor de novas bênçãos espirituais. Uma grande parte das igrejas trabalha só nisso. É o propósito de vida 2023, é a campanha da bênção XYZ. É como se nós fôssemos crianças que não temos nada e precisamos de tudo. E isso está errado. Há um outro grupo de pessoas que olha para essa situação e fala: eu já sou abençoado e eu não preciso fazer mais nada. Eu sento, passo pela porta da salvação, me assento no gramadinho verde, Salmos 23, espero Jesus Cristo me levar a águas tranquilas por amor do seu nome, e eu não faço nada. Eu não conheço a Bíblia, eu não leio, eu não me dedico, eu não quero conhecer mais. Se eu canto mal, eu não quero cantar melhor, porque não tem quem canta. Se eu já li a Bíblia uma vez, eu não vou ler mais nada, porque as pessoas já sabem, ou a pessoa não leu. Então os dois extremos estão errados. Tanto um que só fica pedindo, e tanto aquele que não pede nada, não quer conhecer mais nada. Para ele está bom. Em todos os aspectos isso não é saudável. Isso não é saudável dentro do matrimônio, porque senão os casamentos, eles viram casamentos funcionais. Cada um faz a sua função, e são dois extremos dentro de casa. No trabalho também, olha, eu vou no trabalho, faço o que tem que fazer, recebo meu salário e vou embora. Nós temos que fazer mais. Tem que haver esse equilíbrio entre o louvor e a oração. O que Paulo faz em Efésios 1 e nos encoraja a fazer o mesmo é continuar louvando a Deus, porque em Cristo todas as bênçãos espirituais já são nossas. E também continuar orando para que nós possamos conhecê-lo mais. Eu quero conhecer mais de Deus. É algo que muitas vezes as pessoas dentro do campo reformado eles perdem, e que o pentecostalismo tem muito, que é essa condição de se viver experiências novas com Deus. Viva novas coisas com o Senhor. Se dedique ao Senhor, jejue, ore, busque, receba a busca de Deus, entendimento, revelação, busca algo de Deus. Se é ministerialmente, tente desenvolver o seu ministério, não fica na mesma. Busque orar, busque ir na favela, vá no hospital, vai lá onde quer que seja, e faça algo diferente, porque se você não faz algo diferente,
o teu cristianismo ele fica como um lago parado e dá bicho. Se conservarmos junto o louvor e a oração, as ações de graça e a petição, isso nos ajudará a manter o nosso equilíbrio espiritual, e nós temos que sempre pensar no contexto de equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados, não é extremista. Como esse contexto político, você pode não aceitar, não concordar, mas não adianta você querer sair para ver de fato, saindo dando tiro, dando pancada, quebrando tudo. Isso não resolve nada. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos altos céus, virei fazer a limpeza, vou resolver o problema. Não está na força do braço, nem um momento. Se você analisa Êxodo, você vê que aquele povo sai do deserto sem nenhuma arma. Ou você acha que eles carregaram arma do Egito? Eles eram escravos. E como é que eles entraram conquistando a terra? Poder de Deus. Se as pessoas se unissem em oração, a coisa iria mudar. Se você orasse, a situação iria mudar. Outro aspecto que nos chama a atenção é que ambas as sessões, tanto a primeira, que é a glorificação pelas bênçãos concedidas, como o pedido para Deus, para que a gente venha conhecê-lo melhor, são essencialmente trinitarianas. O que é isso? Apoiados em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você tem que conhecer a Trindade. Você tem que conhecer qual é a função de Deus Pai, a função de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você não conhecer, você se perde. Você fica navegando vazio. É como aqueles barcos sem leme, entendeu? O vento joga para um lado, joga para o outro, e você fica nesse vai e volta sem nenhuma definição. Você precisa entender o conceito da Santíssima Trindade. Nesse texto que nós lemos, estão dirigidos a Deus Pai as ações de graças ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 3. Ele faz uma oração para esse Deus. E ele fala da intercessão ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, já no verso 17, que nós já lemos, que também é chamado do Pai da Glória. Ou seja, todos estão sendo movimentados, estão se movimentando dentro desse contexto do cenário de Efésios, para que as pessoas possam entender que, além de ser abençoado, tem que buscar conhecer mais. Não é ficar mais rico. Você pode ficar mais rico, mas não é a essência da preocupação. Não é o mais importante. O mais importante não é você comprar outro carro, ou comprar isso, ou comprar aquilo. Não é o foco. Deus ele acaba te concedendo, porque Ele vê que você está buscando uma prosperidade, você sabe compartilhar as coisas com as pessoas, você abençoa vidas. É bendita a nossa igreja conseguir abençoar vidas. Eu estava pensando aqui, eu estou orando, entendeu? Para a gente começar a entregar o dízimo da nossa igreja dentro do campo missionário. Por que não? Abençoar. O que vai acontecer de uma forma natural é que Deus ele vai ver que quando nós somos fiéis, Ele vai nos abençoar mais. E é que a gente não esteja buscando isso. É a matemática de Deus. É assim que Deus age. As duas se referem especificamente à obra de Deus através de Cristo, porque de um lado nos tem abençoado em Cristo, verso 3, e por outro exerceu em Cristo um eficaz ato de poder quando o ressuscitou e o entronizou, e nós vamos ver isso lá no verso 20. Deus ele ressuscita Cristo e o entroniza na glória do seu nome. As duas sessões do capítulo nos trazem à mente, ainda que indiretamente, a obra do Espírito Santo, visto que as bênçãos que Deus outorga em Cristo são espirituais. Então nós temos a figura de Deus Pai agindo, nós temos a figura do Espírito Santo agindo, a figura de Cristo agindo dentro desse contexto cristão. A fé e a vida cristã são fundamentalmente trinitarianas. A sua fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O seu conhecimento tem que ser do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senão você não sabe a quem recorrer, você não sabe como agir. O Pai nos trouxe bênçãos através do Filho e por meio do Espírito. Por isso podemos nos aproximar dele em oração, também através do Filho e por meio do Espírito. Você só chega a Deus através de Cristo. Mas eu não sei orar como convém, então eu preciso do Espírito. Efésios capítulo 2, 18. Virei a página. Porque por ele, Cristo,
ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quando nós oramos num só Espírito, através de um só Espírito. Não existem vários deuses, não existem vários Messias, não existem vários Cristos. Existe o Cristo verdadeiro e o Cristo falso. Então, o que a gente estava conversando antes do culto, aí o Moisés falou assim: mas o pregador fulano de tal, ele fala, não é só errado, mas ele fala algumas coisas certas. Mas a Bíblia é a palavra de Deus ou contém? Será que nós temos margem para a gente ter esse assim? Uma hora eu penso como cristão, outra hora eu não penso. Não funciona assim. Ou você é ou você não é. Ou você é filho ou você não é. Você é cristão ou você não é. Em 2023 você vai ter muitas oportunidades de provar se você é cristão ou se você não é. Talvez a nossa igreja esvazie um pouco. Não se assuste com isso. É natural. Chama-se seleção natural. Deus faz isso. Ele aperta para ver até onde você realmente é cristão. Até onde? Será que se Deus ceifar uma vida, ou Ele tocar na sua vida, na sua saúde, você vai continuar sendo cristão? O que levou Paulo a orar a favor dos seus leitores foi o que ele ouviu a respeito deles. No parágrafo anterior, ele escreveu em termos gerais que ele e os demais cristãos judeus eram os de antemão e esperavam em Cristo. No verso 12, nós já meditamos nisso. Aqueles que eram judeus e ainda são hoje, eles esperam a vinda do Messias. Eles esperam a vinda do Messias. E os leitores cristãos gentios, eles tinham ouvido a palavra da verdade e crido em Cristo. Eles creram em Cristo. Então essa oração que ele está fazendo a partir do verso 15, são essas pessoas que, ouvindo a palavra que foi semeada, uma parte caiu no caminho e foi roubada pelos pássaros, uma caiu ali no meio dos espinhos, germinou, mas foi sufocada pelas lutas e dificuldades da vida. Outras sementes caíram no meio das pedras, ficaram alegres, levantavam a mão, glorificavam, mas não criou raiz e morreu. Que é o desafio que eu falo para você em 2023. Se você não criar raiz, você vai secar. E aí aquela semente que caiu em bom terreno. É isso que a gente tem plantado. Que essa semente, ela cai em bom terreno. Para que você possa ouvir e aplicar ela na sua vida, porque senão fica sem sentido. Você tem que aplicar a palavra de Deus na sua vida. Você tem que começar a se dedicar, olhar para a sua vida, os seus caminhos, o que você fala, o que você pensa, e começar a meditar. Será que está conforme a vontade de Deus? Se não está, muda. Não é tempo de igreja, não é tempo de oração, é mudança. Mudança. Depois de ele ouvir essas discussões do verso 12 e 13 que a gente falou, a coisa torna mais pessoal. Ele fala assim: eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor com todos os santos. E ele coloca a fé e o amor a Jesus Cristo no mesmo patamar dos irmãos santos salvos. Que loucura isso! É uma loucura isso. Porque ele fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse eu já falei para você, é uma conjunção adicional que diz uma coisa mais a outra. Você não pode amar a Deus e não amar o teu irmão. E se você ama o teu irmão, você não vai esquecer de trazer o saquinho de comida para colocar aqui, porque teu irmão passa fome. Não adianta você levantar a mão aos céus, falar que é cristão, comprar cozinha nova. Comprei uma cozinha também nova. Entendeu? Não adianta. E você não demonstrar o amor para as pessoas. Então essa missionária que nós estamos ajudando em Cuiabá, depois ela deve até ouvir esse apoio. Entendeu? Nós abençoamos. Ela é uma senhora missionária, o marido dela vai pagar pensão, não paga, não sei o que, ela está passando. Eu liguei para ela assim: como é que você está? Ela falou: continuo na mesa, voltando aqui e tal, no Ministério da Defensoria Pública, não tem dinheiro. Foi lá, depositei de novo o dinheiro. E ela agradeceu, mandei a mensagenzinha para vocês. É fruto do seu esforço. É fruto do seu esforço. Nós somos benditos por fazermos isso, mas nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais.
E eu vou amadurecer essa ideia, entendeu? Porque a gente tem que ajudar mais vidas, a gente tem que alcançar mais pessoas. As pessoas, elas têm que ter comida na mesa, as pessoas têm que ser abençoadas, tem que ser, tá? Porque nós somos abençoados. Eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, o amor com todos os santos. Aqui o Senhor Jesus e todos os santos são colocados no mesmo plano como objeto da fé dos Efésios. Aqui temos para a dupla fé, fé em Cristo e amor com o seu povo. Colossenses 1,4. Colossenses capítulo 1, verso 4, diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele identificou essa condição do amor ao próximo na igreja de Éfeso e também na igreja de Colossos. As pessoas, elas começaram a ser identificadas como pessoas que amavam o próximo de tal maneira que Paulo os reconhecia. A fé e o amor são graças cristãs básicas, como também é a esperança. Fé, amor e esperança. 1 Coríntios 13:13. Está bem? Coríntios 13:13 diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. Então você tem que buscar esses elementos na sua vida. Será que eu sou uma pessoa que tenho fé? Eu creio em Deus, independente do que aconteça? Eu consigo manifestar amor por aquelas pessoas que estão à minha volta? Será que eu tenho esperança? Será que quando o revés vem, eu me desespero ou eu ponho minha confiança em Deus? São elementos cristãos que você tem que desenvolver. E aí eu estou vendo, falei até para o Moisés, né? Estava vendo uma sériezinha de desenho de luta, eu gosto disso, né? E aí estava lá o cara desenvolvendo os atributos, né? E aí eu vejo lá o Moisés treinando as pessoas, e aí eu vejo que ele desenvolve as pessoas primeiro em alguns atributos, postura, tal, ele poderia falar melhor, né? Tem como se posicionar, a postura, a defesa, tal. São elementos que têm que começar a ser desenvolvidos, porque um bom lutador, ele não é uma pessoa que só tem força, mas ele tem que ter agilidade, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter postura. A mesma coisa com o cristão. Se você não começar a desenvolver essas atribuições em você, você vai ficar fraco. E aí o que acontece é que os oponentes, eles vão ser colocados no ringue com você, e você vai apanhar. E você vai achar que Deus não existe. E aí você vai começar a choramingar. A luta, ela existe, não tem como você não participar dessa luta. Você vai ter que lutar. Ou você se dedica, ou você apanha. Você que decide. Ou você se dedica, ou você apanha. É impossível estar em Cristo e não se achar atraído a Ele. Como que eu posso me dizer cristão e eu não ser atraído a Ele? Não ter prazer de estar na casa dEle, de não ter prazer em ler as Escrituras dEle, e também ao seu povo, em amor. Tendo ouvido falar da fé e do amor cristãos que eles expressavam, Paulo diz que não cessa de dar graças a Deus por eles, e depois intercede para eles, por eles. E ele sabe que quem concedeu aquilo foi Deus. É por isso que você precisa conhecer mais dele. Você precisa ler mais. Não há outra saída, não há um outro caminho. Você pode fazer uma faculdade de teologia, você pode se dedicar. Se você não tiver intimidade com o Senhor, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Mas por que, a despeito da incessante gratidão do apóstolo Paulo a Deus por eles, ele ainda está insatisfeito? Porque ele quer mais. Eu tenho certeza que o Moisés, como professor lá das lutas marciais, ele não deixa as pessoas se acomodarem, ele quer que as pessoas desenvolvam-se
Se você está um faixa branca, eu não conheço as faixas, mas se você está um faixa branca, ele quer que você vá para azul. Se azul é laranja, se laranja é marrom. E você tem que crescer. O apóstolo Paulo, ele não está satisfeito com aquilo que já era um diferencial naquele povo. Ele queria mais. Qual é o pedido dele? Será que o apóstolo Paulo está pedindo que eles recebam uma segunda bênção? Não, eles já receberam tudo. Embora suas outras orações registradas tenham um alcance maior do que esta, todas incluem uma petição semelhante: poder para compreender quem é você no reino de Deus. Você tem que entender quem é você. Você tem que entender a autoridade que você tem de você, com fé, você orar para um monte e ele sair de um lugar e para o outro. Dele sair dali e ser lançado no monte, lá no mar. De você ver uma pessoa doente, você impor suas mãos sobre essa pessoa ser curada. Gente, isso está sobre a sua vida. E por que a gente não executa? Dá a cara para bater. Embora suas outras orações registradas tenham um alcance maior do que essa, todas incluem uma petição semelhante. Ou seja, poder para compreender, conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, pleno conhecimento e toda a percepção. Você tem que entender quem você é. Crescer no conhecimento é indispensável para crescer na santidade. Quanto mais você conhece, mais você se refina. Quanto mais você estuda, mais os seus atos eles são cirurgicamente definidos. Na realidade, o conhecimento e a santidade estão ainda mais intimamente vinculados do que como meio e fim. O conhecimento em prol do que Paulo ora é melhor expresso pelo conceito hebraico por acrescer do conceito da experiência ao conceito do entendimento. Você precisa ter experiências com Deus. Não é ver anjo, não é dentadura de ouro, não é nada disso, gente. Você acha que realmente o Messias ele morreu na terra para você ter dente de ouro? Você acha que realmente? Não, vamos pensar. Ou ele quer que você manifeste a glória dele, você que seja um espelho do Senhor. As pessoas olhem em você e falem assim: me ajuda a conhecer esse Deus. Eu quero esse Deus que você tem. Eu quero que você me ensine como é caminhar dentro do cristianismo. Eu quero que você tenha a experiência que eu tive com o Felipe há uns 6 anos atrás, quando ele falou assim: me ensina a ser crente. Eu quero viver o que você vive. Não é dente de ouro, não é estrelinha. O cristianismo é muito mais que isso. Essas coisinhas básicas, elas são legais para quem? Para a Luísa, que ela estava brincando com um negocinho amarelo, roxinho. Isso é a coisa dela como criança. Você não tem que mais se apegar em coisas como criança. Você é destinado a fazer coisas muito maiores, em nome de Deus, em nome de Cristo. Não existe nenhum conhecimento maior ou mais importante do que o conhecimento do próprio Deus. Tal conhecimento, ele é impossível sem a revelação da parte de Deus. Por isso que o título é Sabedoria e Revelação. Se você não tiver revelação do entendimento da palavra, você vai ler uma vez, 2 vezes, 10 vezes e não vai entender absolutamente nada. Paulo, portanto, ora para que Deus lhes conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Embora o texto citado escreva espírito com uma letra inicial minúscula, nós podemos entender que é o próprio Espírito Santo sendo citado, porque ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da revelação, ele é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que traz à tua mente aquilo que você leu, que você estudou. É por causa da sua confiança nesse ministério do Espírito que Paulo pôde continuar sua oração. Iluminados os olhos do vosso coração para conheceres, para saberes. A preocupação de Paulo é que você conheça mais de Deus. Eu não tenho para você esse ano uma palavra de prosperidade, apesar que eu entendo que Deus vai fazer você prosperar. Mas eu quero que você conheça, cresça em estatura de graça. Esse fim de ano eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu fiquei espantado. Ele falou para mim assim: pastor, eu espero que você continue sendo meu
eu quero conhecer mais no conhecimento de Cristo. Eu olhei para aquilo e falei assim, opa, alguém entendeu. Quando essas coisas elas emergem, entendeu? Eu começo a ver que a palavra que está sendo pregada, ela não está caindo só no meio dos espinhos, mas ela também está caindo na terra boa. Isso é importante. Você tem que manifestar essas coisas. Busque mais de Deus, busque mais do conhecimento do Senhor. É por causa da sua confiança no ministério do Espírito Santo que Paulo continua a sua oração. Na linguagem bíblica, o coração é o completo eu, que consiste da mente como da emoção. Portanto, os olhos do coração são simplesmente nossos olhos interiores, que precisam ser abertos e iluminados antes de podermos compreender a vontade e a verdade de Deus. Apóstolo Paulo, ele tinha os seus olhos como que escamas dos olhos. Quando... Fugiu o nome do... que abriu os olhos dele? Ananias? Não, Ananias morreu lá. Tá? Chega lá o profeta, lá, fugiu o nome. Chega lá e ora por ele. Ele fala assim que as escamas como que caíram dos seus olhos. Ele passou a enxergar de maneira diferente. A oração de Paulo em Efésios pela sua vida, há mais de 2000 anos atrás, é exatamente isso. Que as escamas dos seus olhos caiam. Que você olhe para as coisas de uma maneira diferente. O apóstolo agora reúne 3 grandes verdades que deseja que seus leitores, através da iluminação do Espírito Santo, saibam na mente e na experiência, não só no conhecimento, mas também nas experiências de vida. Chamamento, a herança e o poder de Deus. 3 pontos importantes que eu acho que eu não vou avançar. Chamamento, herança e poder de Deus. Você foi chamado por Deus. Nós já temos o título da semana que vem. Você foi chamado por Deus. Você tem uma herança. Uma herança que você ainda não tomou posse dela, mas que é a sua herança. E sobre a sua vida está o poder de Deus. O poder de Deus muito mais forte do que o poder que você precisa pegar em armas e sair quebrando o Congresso, muito mais que isso. Você quer a mudança na sua vida, na vida dos seus familiares? Use esses 3 elementos. Lembre-se que você foi chamado por Deus. Lembre-se que você tem uma herança. E lembre-se que o poder de Deus é sobre a sua vida. Amém. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero, Pai querido, pedir que o Senhor possa, nesse ano de 2023, nos dar entendimento, nos dar luz, nos dar capacitação, para que nós possamos, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, nós possamos ser cada vez mais instrumentos da Tua verdade. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai, para que nós possamos, olhando ao espelho, possamos contemplar a face de Cristo. Nós possamos entender, Pai querido, que nós somos levantados neste mundo, não como melhores, mas como pessoas que têm o Espírito de Deus dentro do coração. O próprio Deus habita dentro de nós. E nós somos chamados, Pai querido, ao resgate, à cura, à libertação, à ajuda, Pai querido, daqueles que sofrem e padecem. Que esse ano de 2023, Pai, mais do que qualquer outra coisa, nós venhamos a Te conhecer mais, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.